Negociar é dominar 3 jogos. Tem o jogo racional ou analítico, o jogo emocional e o jogo mental. O que é cada um deles? O jogo racional ou analítico é a parte matemática da negociação e muitos livros e cursos focam exclusivamente nela. Até porque é onde você tem os casos mais famosos, a venda de uma empresa, quanto deveria ter sido pago em dinheiro, quanto em ação, como é que você faz a valorização de... Ok, isso acontece, isso existe. Na prática, essa é a parte menos importante, o que você deveria gastar menos tempo de uma negociação. Se você vai, por exemplo, negociar um aumento de salário, a parte racional é você ter clareza de qual é o seu valor de mercado. Sim, você deve fazer uma pesquisa e ver quanto as outras empresas estão pagando para uma pessoa numa função similar à sua. O que você gostaria de pedir como benefícios, bônus anual e coisas assim. Existe sim uma parte analítica de qualquer negociação. Se você for vender um imóvel, por exemplo, qual é a diferença do valor à vista para o valor em prestações, em quantas prestações você está disposto a pagar, etc. Existe essa parte, mas, sinceramente, onde você deveria gastar menos tempo. O segundo jogo é o jogo emocional e é o que vai ditar como a negociação acontece. A verdade é que o ser humano, muito mais do que um ser racional, é um ser racionalizante. Milhões de pesquisas comprovam isso. A nossa motivação tende a ser muito mais emocional do que racional, do que computar os prós e contras. Então, saber jogar o jogo emocional é entender que toda a conversa acontece em alguns níveis. E numa negociação onde você quer conduzir a pessoa para um estado da cooperação, onde você quer que a pessoa baixe as barreiras e esteja disposta a falar da situação dela, porque a verdade é que você nunca tem informação completa. O que permite numa negociação você realmente encontrar uma solução que seja melhor para os dois lados do que cada um estava pensando individualmente é única e exclusivamente se você conseguir entender como cada parte valoriza coisas diferentes. Se isso não acontecer, é muito melhor você não fechar nenhum negócio do que você fechar um mau negócio. Não importa quanto tempo você está negociando, existe esse viés de que quando a gente já investiu muito tempo em alguma coisa, a gente tende a querer não abandonar isso, né? Acontece muitas vezes com ações. Uma pessoa gastou muito dinheiro investindo em ações numa empresa, essa ação está caindo, mas a pessoa não quer vender porque ela não quer admitir aquela perda, ela tem a esperança que a coisa cresça de novo. E numa negociação, muitas vezes a pessoa está há um tempo se preparando, está conversando, está negociando há muito tempo e o que se propõe no final é um mau negócio. E a pessoa fala, cara, tudo bem, a gente já está aqui há tanto tempo, vamos lá. Não faz isso. É melhor não fechar nada do que fechar um mau negócio. Mas ok, o que é o jogo das emoções? Existem algumas habilidades que compõem um bom negociador. Tudo pode ser decomposto. Assim como às vezes a pessoa diz, fulano de tal é muito carismático, ele é... O que isso quer dizer? Essa palavra, na verdade, é um combo de comportamentos específicos que você pode entender e praticar cada um deles. O que é ser carismático? Uma pessoa que sorri quando está falando com você, ela olha nos olhos, ela concorda com o que você fala, ela presta atenção, ela sabe falar de volta o que você falou, ela aperta a mão com firmeza. Beleza, eu posso entender cada um desses comportamentos individualmente e praticar se eu quiser me tornar uma pessoa mais simpática, mais carismática, o que quer que seja. No caso da negociação, as habilidades que compõem um bom negociador são o que fazem o jogo emocional. Inteligência emocional, por exemplo, é a sua habilidade de reconhecer e lidar com emoções em você e no outro. Então, uma das ferramentas, uma das habilidades de um bom negociador, a gente chama de rotular, que é quando você dá nome a uma emoção, principalmente uma emoção negativa. E essa é a forma de você neutralizar uma emoção dessas quando ela aparece numa negociação. Então, se eu estou negociando com alguém e eu sinto que a pessoa está ficando nervosa, irritada, chateada, preocupada, alguma dessas coisas, eu dou nome, eu rotulo essa emoção e trago isso à tona para a conversa, para a pessoa poder falar. E eu falo, eu fiquei com a impressão de que você foi incomodado com isso, me parece... Enfim, tem as formas de fazer, a gente vai mergulhar mais disso em outros vídeos, mas o jogo das emoções é você saber reconhecer as emoções da pessoa e conduzir ela de volta para o estado da cooperação, é saber gentilmente, de uma forma elegante, trazer a pessoa para o assunto de volta. Saber fazer um espelhamento, fazer uma pergunta calibrada, pergunta no formato de como ou o que, saber resumir a situação, saber fazer pausas no momento certo, ter a percepção de como está o seu tom de voz, quão simpático ou não isso está soando, como você se conecta com a outra pessoa e mantém essa conexão no maior tempo possível. Cada uma dessas habilidades, cada um desses comportamentos você já fez alguma vez, porque todo mundo negocia a vida inteira. Negociação é comunicação com resultado. Toda interação entre duas ou mais pessoas, em que uma tem algum objetivo da outra, isso é uma negociação. E lembra que você negocia carinho, afeto, atenção, tempo. Não são só as negociações formais de aumento de salário, venda de uma empresa, alguma coisa assim, que são negociações, apesar de essas serem as mais comuns da gente pensar e se preparar. Então,
entender e saber jogar o jogo emocional é entender, praticar, exercitar, ficar melhor nas habilidades que compõem um bom negociador. O terceiro jogo é o jogo mental. O que é isso? Se você gosta de Olimpíadas, por exemplo, adora assistir entrevistas com os atletas, documentários, e você percebe que o mesmo atleta que numa Olimpíada ficou num dos últimos lugares, quando ele consegue conquistar a medalha de ouro, e todos eles falam isso, é que a diferença não está no seu preparo físico, no domínio do esporte que eles estão praticando. Eles falam, cara, o que muda é o jogo mental, é o psicológico, é quão confiante você está, a sua habilidade de visualizar a medalha de ouro, visualizar o seu futuro, saber o que você está fazendo. E até saindo das Olimpíadas, eu tenho alguns amigos que correm maratona. Eles falam, cara, no começo, em algum momento, quando você começa a fazer isso com frequência, a parte física vai ser difícil para todo mundo. Se você está em forma, se você já sabe o que fazer, a maior dificuldade numa maratona é o jogo mental, porque não importa quão bem preparado você esteja, você vai cansar, sua perna vai doer, correr 42 quilômetros vai demandar muito do seu corpo. Então, um bom maratonista é o cara que tem um jogo mental, ele sabe como se preparar, ele sabe o que ele fala, ele sabe como que ele se motiva, ele sabe as armadilhas mentais dele querer desistir e como que ele faz para voltar. E na negociação é a mesma coisa. E não é uma confiança vazia, a confiança nasce da competência. Muitas vezes eu tenho clientes de negociação que falam, nossa, eu tenho essa conversa, eu não sei, eu estou nervoso, eu não estou nada confiante. Eu falo, é claro, você ainda não se preparou o suficiente. Quanto mais você se prepara, quanto mais você estuda, você simula, você pratica, você treina as habilidades individuais do jogo emocional, quanto mais preparado você está, maior vai ser a sua confiança. Quanto mais negociações você faz e percebe que você sabe o que fazer, você sabe como é ficar nervoso, ficar em silêncio, jogar de volta, pensar na estratégia, a confiança vai crescer com o tempo. Então, não é uma questão de simplesmente fingir que eu estou bem, é de realmente desenvolver a competência. Quantas horas você gastou se preparando para essa negociação, pensando no que você vai falar, escrevendo, praticando, filma a si mesmo, falando cada trecho de uma negociação. Poxa, mas eu não sei o que pode acontecer. Naturalmente não. Por isso que a gente pensa nos textos de formas independentes. Um exemplo clássico de uma negociação de aumento de salário, que é muito comum. O que eu posso falar? Ah, se meu chefe colocar essa objeção, eu posso responder isso. E se ele falar essa, eu vou responder isso. Se ele tocar nesse assunto, daquele projeto, daquela entrega, não sei o quê. Para cada pergunta possível, para cada objeção que pode surgir, você vai pensar de antemão o que você gostaria de falar. Você vai escrever, você vai praticar, você vai voltar e editar aquilo. Falar, não ficou maneiro, não ficou legal, tá muito longo. Posso editar, pode ficar mais curto. Posso ser mais conciso, ser mais claro. Quando você filmar a si mesmo e você ouvir o que você está falando, você vai perceber, meu tom de voz está esquisito aqui, não está bacana. Deixa eu fazer de novo, deixa eu me preparar ainda mais. Então, cada etapa dessas é o que vai construir a sua confiança e que, com o tempo, vai fortalecer o seu jogo mental. E existe um quarto jogo que eu tenho pensado que seria o jogo da estratégia. Por que eu não falo dele de cara? Porque, na verdade, dá para dizer que são só esses 3 jogos e que a estratégia está no uso deles. Como e quando você vai fazer o jogo das emoções, que forma, que ferramenta, que habilidade você vai usar, de fato é a estratégia. Porque o que é estratégia? É como você usa os recursos disponíveis. Vale pensar que no caso de uma negociação, a estratégia é não só pensar em como usar e alocar melhor os recursos que você tem, que muitas vezes é o que você tem para falar. A parte analítica. Se eu estou indo negociar a venda de uma empresa, um dos meus recursos são as pesquisas que eu fiz, o estudo. O que eu tenho para propor, se ele fizer essa contraproposta, o que eu quero falar, toda a matemática, os gráficos, as análises. Isso é um recurso ou são vários recursos que eu trago para essa negociação. E se eu estiver bem preparado, melhor. A parte do jogo emocional, a mesma coisa. Quão confortável e confiante eu estou em usar as diferentes ferramentas e habilidades são recursos que eu tenho. Mas a parte estratégica, para mim, também faz muito sentido de quando você pensa, ok, o que é o sucesso nessa negociação? Ou quais são os possíveis sucessos? Quais saídas me agradam mais e como que eu faço para chegar lá? Quais obstáculos eu imagino e que recursos eu quero criar? Essa parte de você escrever cada texto para cada possível resposta, até os que você quer falar para iniciar, quais que você pode usar, a ideia é que você não vá falar todos esses textos. Se você falar, é sinal de que você se preparou mal, você deveria se preparar mais. Você fica muito confortável de saber que você tem cartas na manga, que praticamente qualquer assunto, ou pelo menos qualquer um dos principais assuntos que podem surgir, você já sabe o que você quer falar. E não quer dizer que você tenha uma resposta perfeita para tudo. Uma negociação de aumento de salário, lembra que uma negociação é um momento de trabalhar em conjunto, não é simplesmente uma venda. Então eu posso ter uma resposta para o meu chefe, se ele falar, poxa, mas se eu der um aumento para você, a fulana de tal vai ficar chateada porque eu não dei para ela, ou o diretor não... Uma resposta minha pode ser, realmente, chefe, eu não sei como solucionar isso. O que você acha? O que a gente pode fazer?
e seguir. Você não precisa ter uma solução para tudo, mas você tem a sua estratégia montada. E eu sei que eu só vou ter sucesso até nessa pergunta de perguntar para o meu chefe e falar, ok, como que a gente pode solucionar isso? Eu só vou fazer isso se antes eu tiver criado uma conexão, eu tiver percebido que ele está do meu lado, que ele não está sentindo que é um embate, que é uma disputa, que sou eu contra ele, que é uma pessoa tentando passar a perna na outra. Infelizmente, a grande maioria das pessoas pensa e tem preconceitos sobre uma negociação assim. Então, sem perceber, o jogo subconsciente delas está com a barreira levantada. E você, se você é um bom negociador, se você sabe jogar o jogo das emoções, você vai, antes de qualquer outra coisa, baixar essa barreira, criar essa conexão. Você vai usar as ferramentas e as habilidades para criar essa conexão com a pessoa e colocar ela no estado emocional da cooperação. Então, a sua estratégia, o jogo estratégico é pensar como você vai fazer isso de antemão e como que você pode se preparar. Essa estratégia inclui usar e jogar o jogo analítico, inclui usar bem as ferramentas do jogo das emoções e inclui o seu jogo mental, ela vai fortalecer o seu jogo mental. Obviamente que cada um desses assuntos pode e deve ser estudado em mais detalhes, eu tenho outros vídeos e vou fazer mais ainda sobre cada um deles, mas a ideia é você ter uma visão geral sobre o que é a negociação, como dominar esses 3 ou 4 jogos e se preparar melhor para cada negociação, saber o que é possível, ter uma visão do que é o sucesso para você e conquistar a confiança que nasce da competência. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se você tem interesse em negociação, algum tipo de negociação específica, alguma pergunta, coloca aqui que eu pretendo fazer uma série de vídeos sobre o assunto. Espero que você tenha gostado. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.